Olá, tudo bem com você? Nós vamos ver o verso 3 ainda do Salmo 2. Nós lemos, mas não concluímos o Salmo 3, que é do 1 ao 3 é a primeira consideração. A gente está vendo que esses versículos de 1 a 3 falam sobre a conspiração de nações, de povos que se enfurecem, que se levantam, reis, príncipes, autoridades que se levantam contra o Senhor, contra a lei do Senhor e o seu ungido. E a gente viu aqui, rompamos os seus laços, o verso 3, e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui, no contexto de Davi, quando um rei morria naquela época, os servos, os súditos, os escravos, eles aproveitavam para se rebelarem, se livrarem do jugo, antes que o outro rei entrasse para assumir o reino novamente. E essa é a ideia aqui, rompamos os seus laços. A expressão desse verso 3, ele traz a ideia de um animal obstinado, enfurecido, tentando romper as amarras que prendem, né, o jugo ao seu corpo. E é exatamente a ideia desses que se levantam, que conspiram contra o Senhor. O mundo, ele não quer as leis do Senhor. Aliás, eles não querem saber de Jesus, eles não acreditam em Jesus. Jesus é uma lenda, Jesus é um cara bonzinho, é o cara lá de cima. São horrores que falam sobre Jesus. O mundo, ele não se dispõe, não se submete à palavra de Deus. Quando o homem não se dispõe a mudar a sua conduta, ele acaba mudando a sua teologia para encobrir a sua vida de pecado. E a palavra da cruz, eu queria lembrar vocês esse texto lá do apóstolo Paulo, que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Por isso o mundo detesta a lei de Deus, ela conspira contra a lei de Deus. A cena aqui, gente, a gente vê esse romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas, é que o próprio mundo, as pessoas que conspiram contra Deus, elas fazem a sua própria lei. Elas é que escrevem as suas regras, seus princípios. Eles vivem, o estilo de vida deles é de acordo com as suas vontades, com as suas paixões. A gente chama isso de mundanismo. Eles vivem como se Deus não existisse. O bem-aventurado é aquele que não adota o modo de vida dos ímpios. Ele não pega a forma, ele não se amolda, sabe aquela forminha que faz o molde da massa, de pão ou de bolo? Então, é essa ideia que o bem-aventurado do Salmo 1, que tem a lei do Senhor no centro da sua vida, ele não se amolda aos padrões do mundo. Ele não pensa como o mundo pensa, ele não fala como o mundo fala, ele não se veste como o mundo se veste. Ele não vai aos mesmos lugares que o mundo vai. Ele não deseja as mesmas coisas que o mundo deseja, que aqueles que vivem sem Deus desejam. Mas, acima de tudo, ele não se submete à lei dos pecadores. Mas então, em qual lei que o bem-aventurado está preso? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é uma passagem importante porque mostra exatamente como é a dinâmica da vida do cristão. A cena que a gente vai ver nos próximos versículos, ri-se aquele que habita nos céus, que seria já a segunda consideração que a gente vai fazer aqui, que seria a zombaria, é a voz do Deus Pai, é exatamente uma cena do céu, né?
que Deus não está preocupado e nem com medo dos homens que estão se levantando contra ele, que estão enfurecidos. É essa cena que você pode visualizar aí. Ele simplesmente escarnece deles, pois para Deus até os mais poderosos e os grandes não passam de uma erva que seca e morre, e uma gota num balde, disse o profeta Isaías, lá no capítulo 40. Deus dá risada dos ímpios, pois ele vê que o dia deles está chegando. Isso é fato. O verso 5 vai dizer: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Meus queridos, se as pessoas não se arrependerem de seus pecados, se eles não se voltarem para Deus por meio de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, eles terão de sofrer a fúria de Deus a seu tempo, ao tempo do Senhor. Hebreus, o autor de Hebreus, diz assim lá no capítulo 10, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Salmo 5:5 diz, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Não pense você, como alguns pregadores dizem por aí, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecador que não se arrepende, que não se submete a ele. Salmo 37 diz, mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Querido, se decida. Se submeta à palavra de Deus. Reconheça que você é um pecador, que carece da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus e precisamos do Rei Jesus, o Salvador, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para uma missão de ir para a cruz, para salvar pecadores como eu e você, pecadores arrependidos. Que essa seja a sua condição hoje. Um pecador que reconhece que precisa, carece do Salvador Jesus para o perdão dos seus pecados e para a vida eterna. Que Deus te abençoe.